Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Francisco Escrivão e nós estamos aqui para proporcionar a vocês o melhor conteúdo à volta da gestão de projetos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante importante, não é? Que é quebrando barreiras, não é? E ganhando, conquistando espaço naquilo que é o mundo da gestão de projetos. Nós vamos ouvir hoje e perceber um pouco sobre a jornada de uma mulher bastante incrível, profissional, que é a Clara Inglês, não é? É a atual presidente do PMI Angola. Clara, seja muito bem-vinda. E eu vou deixar esse momento para que possa fazer a sua apresentação. Epa, muito bom. Obrigada a todos quem nos está a assistir neste momento e ouvir, não é? É muito interessante estar aqui. Se me perguntassem se eu fiz esse projeto para chegar como presidente do PMI Angola, digo que não fiz esse projeto, certo. Mas as coisas acontecem porque sinto que há um propósito maior e que pode agregar valor tanto para a comunidade de gestão de projetos em Angola, como o setor atual onde eu realmente atuo. Meu nome é Clara Inglês, como já apresentou. Sou filha de Angola, definitivamente. Hoje assumo o papel de presidente do PMI Angola, mas tenho uma experiência, uma carreira em gestão de projetos, não no papel como nós definimos sempre, gestor de projeto, líder da equipa, mas em trabalho em equipa multidisciplinar de projetos. Estou licenciada em Engenharia Civil e logo depois, quando terminou a guerra em 2002, vim para Angola, recrutada para trabalhar em projetos do Estado como fiscal de obras. Então, nós fazíamos uma coordenação muito integrada de projetos tanto de infraestruturas como de edifícios, não é? E equipamentos públicos, onde eu aprendi muito sobre gestão de projetos. Ter equipas multidisciplinares com nacionalidades, línguas, culturas diferentes e poder navegar no meio destas pessoas incríveis, também profissionais de vários países, aprendi muito. O que é realmente navegar num contexto complexo de gestão de projetos. Quando se começou a fazer a reconstrução do país, nós tínhamos carência de quase todo tipo de material de construção civil no mercado e saber planear, não é? As obras, as atividades, garantir que os planos, as equipas reais de necessidade dos projetos trouxe para mim um interesse muito grande na gestão de projetos. Então, para mim foi logo aquilo. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Poder garantir que o ambiente propício para o sucesso de um projeto seja criado e as pessoas consigam trabalhar para poder, de facto, entregar valor para quem mais precisa. Ok. Para quem não sabe, né, vamos repetir aqui, a Clara Inglês, por além de ser a presidente do PMI Angola, é a primeira mulher, não é? É a primeira mulher a exercer esta função de liderança, não é? E levando o nome do PMI atualmente como presidente. Clara, fale um pouquinho mais, não é, para nós sobre como é que foi esse processo, não é, todo de inserção ao mundo da gestão de projetos. Como é que foi, o que é que lhe motivou e o que é quais foram os fatores, não é, que acabou por proporcionar esta visão de permanência ao mundo da gestão de projetos? Bom, na verdade eu tenho um bocado de histórico familiar, tanto no que diz respeito à liderança, como no ramo das engenharias em gestão de projetos. Eu, quando era pequena, tive a oportunidade de conviver com um tio, que era muito próximo, irmão do meu pai, que era engenheiro civil. Ele formou-se na Rússia e, na altura, tinha um projeto muito importante, que era a gestão de um dos projetos que é o mausoléu, não é? Que nós, na altura, conhecemos como mausoléu. E ele tinha uma maqueta em casa que dava para perceber o que era montar as peças do puzzle. E, na altura, ele investia muito no nosso desenvolvimento dos sobrinhos nas áreas de engenharia, arquitetura e trabalhos manuais. E ele oferecia-nos muito os legos.
E para mim foi muito interessante aprender a montar peça por peça para um todo, não é? Perceber que são as peças que fazem um todo e nada chega a algo tão enorme, tão bem feito, se as pessoas não tiverem o cuidado de montar peça a peça num todo. Isso abriu a questão do planeamento. Eu gosto muito de planeamento. Acho que a área é uma das áreas do conhecimento que eu mais gosto da gestão de projetos. É poder planear tudo e ter uma visão, sair do imaginário, no ramo das engenharias e arquitetura, sair do imaginário, projetar, pôr todas as visões, as telas das infraestruturas e todos os layers do projeto e tentar perceber o que é que vai dar como produto final. E saber se o ser humano que vai habitar no meio daquele contexto se enquadra e se sente confortável. Então, no fim do dia, isso é que me fez perceber o que é gestão. Gestão de projetos. Nós, quando eu fui para a universidade, damos como, no ramo das engenharias e arquitetura, dá-se como disciplina a gestão de projetos. E quando eu comecei a fazer a disciplina de gestão, eu tirava sempre 95%, 100%, 95%. E o meu professor dizia, Clara, tu tens habilidades de gestão. Mas eu dizia, não, eu quero fazer estrutura, porque vim com aquela ideia de que quando eu voltasse um dia para o país, iria contribuir a construir prédios, pontes e obras enormes para poder o país progredir e criar condições, né, para melhores condições sociais para a população. Isso fez com que eu juntasse as duas coisas, de facto, como eu estava a dizer. Ganhei essa motivação, fui atrás daquilo que eu sabia que, para além de eu ter habilidades técnicas adquiridas na universidade ou no aprendizado técnico, mas também sabia que eu tinha talento. É muito importante também, às vezes, a gente perceber que existem habilidades interpessoais que tu tens que podem agregar valor naquilo que tu vais fazer. E para quem me conhece, sabe que eu sou muito comunicativa e percebi também que, para além do planeamento, a questão da integração é muito importante. Saber trabalhar com equipas multidisciplinares, não é, e multiculturais, saber adequar-se, ser adaptável ao contexto do projeto, porque cada projeto é um projeto, eles não se repetem. A única coisa que tu levas como bagagem é a experiência anterior e isso faz com que as coisas vão fluindo. E depois, claro, perceber que para ter um projeto bem sucedido é preciso perceber que há artefactos que tu vais juntando durante o processo da execução de um projeto que depois servem de bagagem para lições aprendidas e melhoria contínua do próprio negócio da instituição onde tu estás. Imagina, se for um projeto do Estado, isso ajuda a melhor preparar próximos projetos que estejam em carteira para a execução. Se for um negócio privado, também otimiza o valor de investimento, não é? Tu percebes, as equipas ganham melhor eficiência na execução dos projetos e economiza-se muitos desperdícios na gestão do projeto, no investimento para a gestão de projetos. E isso é que fez com que eu me apaixonasse, me motivasse, me mantesse focada. Outros tiveram outras preferências. Exato. Colegas e amigos que durante esse percurso todo preferiram uns manterem-se fiéis à engenharia civil, mas eu sabia que definitivamente eu iria me dar bem na gestão de projetos e fui atrás desta especialização. Ok. E hoje tem a consolidação, não é, da gestão de projetos e da área de formação, propriamente, que é a construção civil. Com certeza. Eu acho que a engenharia em si, ela foi criada para criar soluções. E nós, quando percebemos que o projeto é uma maneira de entregar soluções, tu consegues fazer a mistura, a união, assim, do desenvolvimento de um projeto de engenharia como maneira de criar algo novo. Não é? E isso faz com que tu cases as duas áreas do conhecimento muito, muito bem. Imaginemos, eu gosto da engenharia porque é aquilo que eu disse no início, porque acreditei que quando o país saísse da situação de guerra, nós teríamos a oportunidade de fazer casas, fazer pontes, fazer estradas e dar uma beleza, um contexto diferente para a população. E imagina tu criando projetos que agreguem valor para a vida das pessoas. Qual é a paixão que tu tens? Poder juntar a gestão do projeto com as engenharias foi para mim o casamento perfeito. Ok, boas. E nós sabemos que logo
logo, ou sempre que damos início, não é, a uma determinada área, nós encontramos desafios específicos também. Sim. Quais foram os desafios que encontrou logo ao entrar para o mundo da gestão de projetos, e ainda mais sabendo que acaba por ser uma área normalmente, não é, tida como áreas dirigidas por homens, não é? Predominante propriamente pelo sexo masculino. Como é que foi este processo, os desafios? Eu acho que a autoestima e a autoconfiança é muito importante no desenvolvimento da nossa carreira. Nós precisamos saber sempre quem somos e como nós queremos estar ou nos posicionar. Há seres que são dominantes, outros que não são. E eu acho que é característico, às vezes, tu percebes que no meio onde tu estás de profissionais, se tu disseres algo que de facto faz sentido, tu ganhas espaço. Mas, eu preferi sempre me manter fiel ao facto de eu ter ideias próprias, mas ideias válidas, que vale a pena levar para a mesa de discussão dos profissionais que façam sentido. Porque a primeira coisa que as pessoas podem julgar é que as mulheres têm um bando de futilidades para trazer para discussões que não são relevantes. E eu sempre me preocupei que é mais importante nós contribuirmos para a tomada de decisão com coisas válidas e relevantes do que estar simplesmente a dar opinião porque achas que é bonito falar ou achas que é importante. Ser assertiva, não é? No fim do dia. Os desafios começaram no início, que eu entrei para uma empresa que definitivamente era estrangeira, não é? Ou melhor, a carga de mão de obra maioritariamente era, por causa na altura não havia tantos engenheiros nacionais. Mas eles estavam comprometidos com o treinamento e capacitação dos quadros. E eu fui proativa, disse, eu quero, se existindo uma oportunidade, eu vou. E eles não olharam se era mulher ou homem, deram uma oportunidade. Eu é que tive que conquistar o meu espaço. Como é que eu fiz isso? Se existisse uma oportunidade de eu entregar mais e melhor, eu fazia, porque sabias que as oportunidades eram poucas. Exato. Se tivesse, por exemplo, começou com detalhes pequenos, eu sendo fiscal de obras e as pessoas irem para a minha obra e perceberem que para além das coisas técnicas que eu preparava, eu tinha as coisas devidamente organizadas e qualquer pessoa que lá chegasse à obra percebia que a obra estava devidamente organizada. Eu interagia com o encarregado da obra para que a obra também, o estaleiro, tivesse devidamente preparado e me preocupava com a mão de obra. Não é? Garantir que estão com equipamentos, as EPIs, proteção, enquanto muitos de nós, às vezes, de tanto ver o problema, deixa estar, deixa andar. Eu não era uma fiscal que facilitava. Então as pessoas começaram a perceber que não era uma questão de prepotência, mas era porque ela dominava o contexto e precisava manter-se fiel ou pelo menos garantir que a obra tivesse a qualidade necessária. E isso destaca-se, não é? À medida que eu fui fazendo o meu trabalho, os meus colegas conheceram o meu desempenho e foi fácil. Eu não digo que foi fácil, porque nunca é fácil. Sempre se sofre assédio, sempre se sofre conversas e piadas desagradáveis, mas é aquilo que eu disse, eu sabia quem eu era e a minha autoestima nesse aspecto estava alto, porque eu não precisava de um homem dizer onde era o meu lugar, obra ou não obra, para eu me posicionar. Eu estava ali como uma profissional, uma engenheira para fazer o meu trabalho e não deixava que me diminuíssem. Porque se tivéssemos que olhar para as coisas técnicas, eu também tinha capacidade para dar resposta. Claro que, à medida que tu vais desenvolvendo o teu perfil profissional, vais estar percebendo que há momentos que tu tens que baixar mais a bola, há momentos que tens que te afirmar, e esses foram os desafios. Saber estar e saber falar no momento certo, para que não me tomassem como pura e simplesmente mais uma. Há momentos na vida, e nós sabemos isso até hoje existe, não é fácil uma mulher desenvolver-se e afirmar-se no mercado
E há momentos que nós temos que cortar certos vínculos, há momentos que temos que dar outros passos, há momentos que temos que fazer escolhas diferentes e tomar decisões. E estes, quando chegaram, eu tive coragem de o fazer. Embora hoje mantenho laços com todos os profissionais com quem trabalhei, mas houve momentos que tive que tomar decisões difíceis. E essas decisões também depois acarretam consequências no percurso da nossa carreira. Algumas portas se fecham, definitivamente, certo, mas outras certo. também abrem-se. Certo. Esses foram os desafios. Ok, boa. E falando ainda sobre desafios, como é que foi esse processo de crescimento, tendo em conta a quantidade de anos de experiência que acarreta até aqui? Acho que são 20 anos, né? Sim, eu comecei como estagiária, na verdade, em 2002 e terminei, de facto, com diploma em 2004. Só que a cerimónia só aconteceu em 2005 e, se formos a contar, são 20 anos depois de licenciatura, né? Certo. Mas já venho desde 2002 a exercer. Como é que foi o percurso? Eu não sei se eu prefiro, sou das pessoas que digo assim, eu guardo as coisas boas e tudo que foi mal deixo para trás. Certo. Foi muito mais fácil navegar no setor da construção civil e engenharia com homens do que com mulheres. Tive muito poucas mulheres que apoiaram no princípio, mas à medida que eu fui ganhando experiência e me afirmando, as mulheres que já começaram mais aqui depois da transição profissional, começaram a perceber que existia mais algo que nós juntas poderíamos fazer melhor. E eu acho que esse foi o momento mais feliz da minha carreira. Quando tu te posicionas e as pessoas percebem que tu não és um alvo a bater, tu não estás a competir, não estamos a tirar, como se diz na gíria, né? O salário ou a oportunidade do outro, o espaço do outro, pessoa, nós estamos a colaborar. E o que eu mais amo na minha carreira é poder trabalhar com equipas, ou seja, o meu conhecimento com o teu pegando faz muito, então é isso que faz impacto. Sou muito preocupada em não ter o protagonismo, não é? Porque no fim do dia isso não nos leva realmente onde nós precisamos. Eu estou mais preocupada em ser uma líder servidora, garantir que quem está comigo aprenda, não é? Tenho tempo e paciência, sou apaixonada pela gestão de projetos e tenho paciência em partilhar o conhecimento para que outras pessoas também possam, de facto, no mesmo crescimento que eu tiver a evoluir, elas também possam evoluir. Ok, boas. Tem um aspecto muito importante que eu ia perguntar depois, não é? Que era sobre os momentos marcantes e momentos que lhe fizeram perceber que realmente estava a quebrar, não é, barreiras dentro do mundo da gestão de projetos, tendo em conta a componente, não é? Ou a componente do gênero ser feminino. Fora este, teve mais alguns momentos em que conseguiu perceber que estava a traçar o caminho certo e que realmente era a gestão de projetos que queria para a vida? Sim, eu acho que até 2005, aliás, 2015, eu tinha me conformado com o modelo de gerir projetos de construção civil. Ok. E depois fiz o shift, deixei de ser uma diretora técnica para ser simplesmente uma técnica de planeamento e controle. Ok. Por quê? Porque chegou aquele momento na tomada de decisão que eu já estava com os CEOs das empresas, mas que entendia que às vezes o business case, o negócio não condizia com a tomada de decisão do que estava a se executar em obra. Okay. E não existia um casamento perfeito. E tu percebias que podíamos estar a gastar muitos recursos para entregar algo. Aquela história de que o que o dono da obra, o que o dono do projeto pensou, o que o projetista entendeu, o que o empreiteiro executou e o que foi entregue no fim do dia. Quer dizer, não existe um alinhamento da visão estratégica do CEO ou dono do projeto para aquilo que finalmente era entregue. Então, houve uma necessidade de eu fazer uma reflexão interna e dizer, será que o mais importante é ser diretora técnica ou o mais importante é entender como é que se criam os projetos,
como é que se concebem e tomam as decisões, como é que a estratégia é montada e como é que se entrega os megaprojetos. E fiz essa transição, desafiei-me, foi uma mudança brusca, Certo. mas foi boa porque realmente eu disse, eu vou fazer gestão de projetos, sejam eles de engenharia ou não. E entrei para uma entidade na altura que só fazia gestão de projetos imobiliários. E ela tinha uma carteira muito vasta de projetos e estava na necessidade de desenvolver um escritório de gestão de projetos. Então foi aí que comecei a usar os artefactos, começar a perceber que projetos e programas, sair do modelo de gestão de projeto e passar para o modelo de gestão de programas e garantir que todos os projetos dentro do programa entregassem valor como um conjunto. E depois perceber qual é o portfólio completo de projetos da entidade para que, de facto, no fim do dia, o negócio favorecesse os acionistas, as partes interessadas, porque tinham entes públicos e privados como clientes, e era necessário realmente garantir que a gestão de projetos não fosse só a execução da obra, mas fosse um negócio viável e sustentável. Ok. E como é que foi, como é que consegue observar agora a nível de desenvolvimento, não é? Desde o tempo em que entrou no mundo da gestão de projetos e em comparação com os tempos atuais, tendo em conta o fator também entrega de valor. Porque eu percebo que dentro da gestão de projetos, na sua maior parte das vezes é muito focado em metodologias e ferramentas, mas acaba por se deixar muito de lado aquilo que é a componente entrega de valor no mesmo projeto, não é? Que é a satisfação a quem se destina o produto. Como é que consegue avaliar a nível de comparação os tempos anteriores e o tempo atual? Eu acho que, na verdade, o setor da engenharia sempre desenvolveu o projeto e sempre entregou com metodologias e PMBOKs possíveis ou não em Angola ou em qualquer parte do mundo. O que se garantiu nos últimos anos foi documentar e sistematizar. Documentar e sistematizar no sentido de documentar quais são de facto essas metodologias, sistematizar, criar processos claros que as pessoas possam de facto dizer sim, é isso que eu faço e é assim que nós implementamos. E deram nomes às coisas e faz sentido, porque para se garantir a eficiência e eficácia é porque alguns processos têm de ser otimizados, não é? E as pessoas têm que ter o mesmo entendimento, porque o mundo mudou de tal maneira que o modelo de negócio, o modelo de fazer as coisas antigamente já não é o mesmo de hoje. Então, nós temos que ser tão transversais e tão generalistas na gestão dos nossos projetos que não podemos dizer, olha, da maneira que se escavava ontem e fazia-se muro de contenções e estacarias, é a mesma de hoje. Hoje podemos, o mais rápido possível, fazer estacarias, fazer as escavações e garantir que o projeto comece a levantar sem necessariamente fazer todo o muro de contenção. Então, existem soluções que tu consegues garantir que, olha, a engenharia com a metodologia podem funcionar bem e já existe sistema e processos muito bem documentados. O que nós hoje conseguimos fazer é isso, ir para a academia, ir para os PMIs e para outras organizações, de debatermos isso, garantir que eles estejam devidamente documentados, não é? Desenhados, para que qualquer um que hoje venha já encontre isso tudo muito bem formatado e adapte e use. Porque a ideia mesmo é essa, partilhar conhecimento, garantir que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento e não se crie nada de novo, porque muita das metodologias que existem já se usam há anos. Hoje temos eles devidamente documentados. Ok. Falando ainda sobre metodologias também, eu gostaria de saber como é que consegue observar ou qual o papel da inovação dentro da gestão de projetos? Eu sei que a Clara também já trabalhou com inovação, não é? E sustentabilidade. Atualmente, como é que consegue olhar para o papel da inovação dentro daquilo que é a gestão? Bom, no fim do dia, eu digo assim, a obra sempre vai existir, o estaleiro sempre vai existir, as coisas que nós chamamos arcaicas de obra sempre vão existir. E haverá dias que nem a energia vai favorecer
nem os computadores vão funcionar. E nós temos que ter a habilidade de abrir uma folha a zero, riscar, desenhar o projeto com um candeeiro e garantir que a obra não pare, porque as coisas têm que avançar. O que a inovação nos traz é exatamente garantir que na gestão desta complexidade de todas as coisas erradas que possam acontecer, nós consigamos entregar de uma maneira mais célere. Okay. Hoje tu tens a tecnologia, tens o BIM, sempre tivemos o AutoCAD, hoje já temos ArcGIS e outros, ArcGIS. Eu, por acaso, não uso mais essas ferramentas, deixo os jovens fazerem. Mas temos, por exemplo, a inteligência artificial para as infraestruturas. O PMI lançou uma ferramenta que vai ajudar muita gente a acelerar a entrega. No que diz respeito ao planeamento, à preparação, controle e monitorização e os artefactos todos de gestão do projeto, tu hoje já tens a inteligência artificial a ajudar. O que é que a inovação traz, por exemplo, no setor da construção e sustentabilidade? Hoje nós queremos garantir que haja o mínimo possível de desperdício, que os recursos que são escassos sejam devidamente otimizados. E essas ferramentas conseguem nos, por exemplo, o BIM, garantir que tu estás a dimensionar, seja desde paredes em betão, alvenarias, as portas, as janelas e todas as condutas que lá dentro estão, ao rigor. Ou seja, quando tu fores fazer o procurement, quando fores fazer as compras, tu estás a garantir que os recursos que tu tens disponíveis estão a ser devidamente alocados, estão numa pasta de arquivo digital devidamente quantificados e que qualquer um que estiver a fazer a preparação da obra consegue entrar e perceber o que está a ser feito. E mais, quando os eletricistas e os canalizadores e os homens dos AVACs ou da ventilação e ar-condicionado e os de betão começam a trabalhar, que ninguém danifica o trabalho do outro. E isso sim cria desperdício, a perda de tempo, não é? E os recursos humanos que às vezes podiam estar numa outra obra vão ter de perder mais obras a fazer o retrabalho. Então tu garantes que a inovação te traga isso. Fora disso, a nível da sustentabilidade, o que é que tu tens? Tu tens hoje ferramentas, não digo, né, mas soluções tecnológicas que te permitem reduzir esses desperdícios. Hoje tu pensas em fazer uma casa que está completamente com sensores, ou seja, a água e a energia é devidamente quantificada e é ao detalhe daquilo que tu precisas. Tu chegas para uma sala, tem sensor, ela só acende a luz quando precisa. Sistema de ventilação, mesma coisa. A água da torneira, mesma coisa. O que é que tu tens? Tens ambientes inteligentes que garantam que tu estás a reduzir a emissão de gases para o planeta, não é? E esse contexto é todo nisso. Se eu ontem tinha de imprimir várias folhas tamanho A0 para arriscar e fazer um projeto, hoje eu consigo ter milhares de folhas dentro de um computador e consigo fazer uma análise do projeto ao detalhe. Esta é a vantagem da inovação e da tecnologia. Nós conseguimos evitar que primeiro, muitos recursos financeiros, humanos e qualquer outra ferramenta sejam mal aproveitados para reduzir, né, para reduzir o custo de operação da organização, mas ao mesmo e garantir a otimização dos processos, mas também garantir eficiência e eficácia, porque nós estamos a acelerar a entrega. Aquilo que nós fazíamos a levar 8 horas, hoje conseguimos fazer em 1 hora. Ok, boas, perfeito. Eu acho que nós vamos ter que fazer acontecer um outro episódio onde nós vamos falar sobre o papel da gestão de projetos dentro da área de construção civil, porque nós estamos aqui com uma profissional extremamente dura, conforme disse. Eu acho que vai ser bom falarmos assim de forma mais abrangente sobre a gestão de projetos na área de construção. Clara, atualmente nós ainda temos ainda tem essa ideia de que a gestão de projetos é simplesmente controlar tarefa, né? A gestão de projetos é que nem
é que nem desempenhar funções. O gestor de projetos é que nem o segurança da equipa, não é? A verificar apenas se a equipa está a executar-nos conformes as tarefas que foram implementadas ou adicionadas, certo? Planeadas. Sim, sim. E eu gostaria de ouvir, não é, pela Clara, sobre o que é e qual a abrangência a gestão de projetos acaba por ter. Porque essa questão, né, sobre gestão de projetos está propriamente relacionada apenas em cobrança de tarefa, acaba por se colocar numa voz alta, não é? E muitas das vezes quebrar aquilo que é a percepção das pessoas sobre o que é a gestão de projetos. E eu acredito que nós, claro, como gestores de projetos, né, e ainda mais nós como PMI, temos aqui a missão de pregar e dizer realmente o que é a gestão de projetos. Então gostaria de ouvir, está claro. Eu, quando comecei a fazer o preparatório para o exame, amei o conceito do triângulo de talentos, né? Certo. Eu sempre que começo a falar de gestão de projeto, olho para o triângulo de talento. Ou seja, a maneira de trabalhar, ways of working, a soft skill e o business acumen, né? Tu tens que conhecer o contexto do projeto onde tu operas, o negócio, não é? Por exemplo, eu estou no setor da construção, tenho que conhecer o setor da construção. A engenharia civil trouxe-me essa bagagem, a experiência do terreno que eu tive. Entretanto, eu precisava também agregar as competências, a maneira de trabalhar para a gestão do projeto, conhecer as metodologias, a maneira de gerir o projeto para garantir aquilo que tu estás a dizer, controle, monitorização e tudo mais. Exato. Mas existe também a parte das soft skills. Ok. O gestor de projeto hoje ele virou faz a integração. Ele tem a habilidade de entender o que o cliente pede, entender as necessidades do cliente, o business case. Ele hoje entende, hoje o gestor de projeto já não é a pessoa que controla, ele tem uma equipa que controla, ou seja, nós todos podemos ser gestores de projetos porque estamos formados, certificados em gestão de projeto, mas estamos a falar da figura líder de gestão de projeto, ou o líder da equipa de gestão de projetos, não é? O líder da equipa de gestão de projetos, ele está a um nível que ele pode chegar até ao nível do conselho de administração, não é? Das empresas ou do governo e propor soluções de como melhor planificar, como melhor desenvolver o conceito do projeto ou do negócio, porque ele ajuda, porque através de um modelo de negócio ele vai gerar um projeto ou uma carteira de projetos, né? Que é um programa ou até mesmo um portfólio. E ele hoje tem essas habilidades todas do triângulo exatamente para poder contextualizar todo o processo de execução e entrega do projeto, para garantir que não é só executar e entregar, mas é conseguir desde o conceito do projeto até a entrega de valor no fim da cadeia. Eu fiz uma certificação que é as parcerias público-privadas, que é o CP3P, né? Certo. E o conceito do modelo da parceria público-privada é garantir que o setor público e o setor privado, eles se associam, fazem uma parceria para desenvolver um projeto de longo prazo, onde o capital de investimento é intensivo. Ou seja, tu imaginas, por exemplo, uma estação de comboio ou um aeroporto, onde o Estado não tem capacidade imediata de investir esse projeto, ele vai buscar um parceiro. Então, ele tem que desenvolver um modelo de negócio, de criar uma entidade com objeto específico, que é uma sociedade, que ele cria com propósito específico de buscar financiamento, project finance, para gerir um projeto num ciclo de vida de 50 anos ou 30 anos. E que ele, fazendo essa gestão deste projeto, ele não vai pensar simplesmente no processo de execução e entrega. Ele vai pensar também no projeto de operação e manutenção do ciclo de vida todo deste projeto. Então, nós já hoje conseguimos pensar que não é só uma gestão do contrato, não é só uma gestão da execução do projeto, mas é uma gestão e operação de um projeto ou das entregas de um projeto que garantam a entrega contínua de benefício a todos os usuários e utilizadores no futuro do ciclo de vida. Isso é que é pensar sustentabilidade. Nós tivemos recentemente no PMO Global Alliance e levamos esse debate
à mesa dos profissionais de gestão de projetos que o contexto de hoje já nos obriga, enquanto gestores do projeto, não pensar por e simplesmente fiz o projeto até aqui, entreguei fiquei, acabou. Não, nosso compromisso é garantir que aquilo que nós estamos a entregar vai ter a finalidade pelo qual ele foi desenhado. Ou seja, o projeto está aqui, continua a impactar a vida das pessoas, continua a agregar valor, consegue-se fazer estudo de caso, consegue-se tirar lições aprendidas e melhoria contínua. E as pessoas têm que dar o feedback. O usuário final tem de dar o feedback. Vamos imaginar, hipoteticamente, uma centralidade do Quilamba. O que é que as pessoas hoje ainda conseguem dizer que é de facto benefício, é golo, e aquilo que é lições aprendidas que não se devem repetir para o resto da vida. Certo. Isso é que é pensar grandes projetos, né? O ciclo de vida do projeto. Se me pedirem, eu fico aqui o dia todo a falar. Não, estamos tranquilos, temos tempo suficiente. Temos tempo. Certo. E mencionou agora uma certificação. Olha, só para deixar claro mais uma vez, pessoal, gestão de projetos não é controlar tarefa. Gestão de projetos transcende isso. Né? Então vamos aqui praticar esse exercício sempre de percepção sobre o que é a gestão de projetos. Aqui nós vamos quebrar sempre essa idealização que as pessoas têm sobre gestão de projetos. Clara, como é que foi como é que começou a ter, ou quando é que começou a ter esta visão, não é, e percepção das vantagens que as certificações acabam por trazer naquilo que é a nossa entrega contínua dentro da nossa área de execução? E fala um pouquinho mais sobre essas certificações mesmo. Ok. A certificação PMP, como já sabe, é a Gold Standard, né? A top da cadeia. Eu, por acaso, quando descobri o PMI em 2017, na altura havia poucos colegas no meu setor que estavam envolvidos atrás, não é, da certificação. E alguns até diziam, não, essa gestão é para ti, vocês mulheres gostam de gestão. Mas por acaso fui percebendo que a nível do planeta ou do mundo havia muitos engenheiros civis já atrás da certificação PMP. E muitos diziam, não, aquilo existe 10, 15 anos de experiência. Eu disse, nós hoje já conseguimos perceber que nós também já conseguimos entregar o mais cedo possível, já conseguimos ter visibilidade, as coisas já são mais transparentes. Eu, na altura, tinha saído da 5ª edição para a 6ª edição, quer dizer, até a evolução da 5ª edição para a 6ª edição do PMBOK já estava muita coisa muito mais clara. E para mim a 6ª edição para mim é a melhor, para os engenheiros civis é um livro que para mim é top. Porque depois trouxe aqui já o conceito da agilidade e algumas práticas que se aplicam hoje ao setor da construção. E quando eu consegui consolidar o que era a minha realidade com que o guia trazia, para mim foi, eu tenho que fazer o PMP, não posso passar por um CAPM, porque já entendia o que era. E fui fazer o PMP. Mas eu já desempenhava há algum tempo atrás funções de coordenadora do projeto. E a coordenação do projeto era trabalhar com uma equipa multidisciplinar, eu estar num escritório centralizado, em que eu recebia periodicamente o plano das atividades, os relatórios semanais, os relatórios mensais, a avaliação dos riscos do projeto e aquilo tudo. Então, eu ganhava não só nos projetos próprios que eu geria, mas a visão dos projetos todos estavam em carteira da organização. E comecei a perceber que o PMO-CP era aquilo que eu queria fazer. Na verdade, eu vou ser muito honesta, eu estou atrás do program e do portfólio também. E estou a fazer a certificação PMI-CP. Também dentro do PMI, fui na altura já designada como embaixadora da certificação PMI-CP, mas por força das tarefas como secretária-geral e agora presidente, os desafios têm sido enormes. Essas certificações só servem, eu gosto de recomendar isso às pessoas, só servem para consolidar aquilo que nós já praticamos. Porque se tu não estás exposto a um ambiente de agilidade e desafios, tu não vais buscar uma certificação agile, porque não vai fazer sentido. Para mim é bom, porque eu já hoje, quando tu chegas ao nível
de projetos estratégicos e programas, consegues perceber onde é que a agilidade adapta-se. Mas se for a gestão pura e dura de obras e projetos de construção, muitas dessas práticas não são aplicáveis. Certo. E eu acho que eu comecei a dar valor quando dei conta que só iria atrás das certificações, aquelas certificações que ajudavam a consolidar aquilo que eu já tinha como fundamentos, né? Exato. E foi bom, porque consegui fazer o PMI, o PMP bem. Certo. Logo na primeira tentativa passei, consegui também fazer o PMO-CP, que agora é PMO-CP. Certo. E acredito que a gestão de contratos, eu tenho algumas certificações de gestão de contratos que o PMI-CP tem, e alguns módulos de sustentabilidade, inovação, que a certificação PMI-CP tem, que do setor específico da construção, também será muito fácil fazer. O que eu recomendo sempre é que é bom que os profissionais entendam o contexto do negócio onde estão, procurem dentro do PMI quais são as certificações válidas para o setor onde está e vão atrás das certificações que fazem sentido para si. Porque não garantir os PDUs e pagar os exames não é nada coisa fácil. Imagina alguém que tenta 2, 3 vezes e falha o texto. Certo. Porque não faz sentido. Não é que não faça sentido. Não é fácil, de facto, logo a primeira, enquadrar-te a um contexto que não é tua prática. Não é tua prática. E quando não é tua prática, há dificuldades a fazer logo no princípio as certificações. É minha humilde opinião. Porque também consegue-se perceber, ou é muito satisfatório quando nós encontramos uma ligação, não é? Por exemplo, sobre o processo de preparação para a certificação com aquilo que já são as nossas práticas dentro da área de atuação. Eu, por exemplo, fiz a certificação PMO-CP, que atualmente é o PMI-CP, e foi muito confortável para mim, porque eu estava a me preparar e de alguma forma eu sentia que tinha algumas coisas que já faziam parte daquilo que é o processo, não é, de entrega dentro da minha área de atuação como gestor. Isso é que faz ficar navegar, né? Nadar, aquilo é fácil. É como um peixinho na água, né? É isso. Certo. É isso mesmo. E falando ainda sobre o nosso tema também, que é praticamente o especial março, acha que atualmente o nosso mercado está mais aberto à liderança feminina em comparação ao tempo em que começou como gestora? Eu acho que as organizações que fazem gestão de projetos ainda não isso é uma realidade dura. Ainda não identificam a figura do gestor de projetos. E é um contexto nacional. A figura do gestor de projeto é mais dinamizado e valorizado no setor das tecnologias de informação e telecomunicações, né? Da construção civil, nós temos diretores de projetos e coordenadores de projetos, né? Mais do que outra coisa. A figura do gestor do projeto é como se deixar toda a tomada de decisão de investimento intensivo na mão de uma pessoa que no fim do dia é possível que te exponha mais a riscos do que outra coisa. Os gestores do projeto do setor da construção devem definitivamente ter mais habilidades de bons diretores de obras do que gestores de projetos só. Porque se tu não entendes qual é a complexidade de gerir uma obra, provavelmente vais cometer muitos erros. Agora, a figura das mulheres na gestão de projetos, eu conheço muito boas engenheiras que foram diretoras técnicas, administradoras até de empresas, que geriram muitos bons projetos. A questão está naquilo que eu disse logo no princípio, é a autoestima e a autoconfiança. Tu tens capacidade de facto de assumir e entregar, assumir e entregar, assumir e entregar. Os desafios que nós temos hoje vão continuar até o fim da humanidade. As mulheres são mães, são esposas, são irmãs e têm uma série de compromissos sociais mais do que os homens. E se tu tens uma betonagem a acontecer
das 23 às 6 da manhã e és mãe e és esposa, o contexto muda completamente. Então, ou tu adaptas a esta realidade e dizes assim, eu hoje não posso estar com a família e vai doer, porque tem que se tomar esse tipo de decisões, porque tem uma betonagem de edifícios, o que for, e a família vai ter que entender. Eu tive a experiência de fiscalizar o edifício da biblioteca da Universidade Agostinho Neto. Ok. Aquele edifício foi um dos projetos mais desafiantes que eu tive, que participei como engenheira civil e na especialidade de estrutura, porque foi um projeto pós-tensionamento, não é? Tem lá um pilarzinho e uma consola, aquela biblioteca muito bonita ali em cima. Okay. E acompanhar a betonagem daquele edifício, de sair desde a cave, subir, houve ali noites e noites e trabalhos a serem feitos de equipas que só aconteceu porque na altura eu estava comprometida, a equipa que estava no projeto estava comprometida. E havia dias que diziam, não, a engenheira trabalha até 18 horas, a outra equipa entra no outro turno. E na altura eu não era mãe, está a ver? Não era mãe, mas era esposa. Imagina hoje as mulheres que procuram a carreira de gestão de projetos nesse setor e nas outras áreas desafiantes de engenharia. Hoje temos engenharia espacial, inclusive, há mulheres, eu conheço mulheres que estão nesse ramo. E há horas de dedicação para tu desenvolveres e entregar o projeto que não estamos a pensar se é mulher ou homem. Estamos a pensar é um engenheiro que tem que fazer o trabalho. E essa responsabilidade social que nós temos acaba por nos acarretar mais responsabilidades. Ou seja, nós não podemos falhar nem no emprego, nem na família. E às vezes é preciso tomar algumas decisões. As mulheres que conseguiram lapidar-se, chegar até aqui, tornarem-se um diamante, acredita, tiveram que tomar decisões duras e fazer escolhas difíceis. Eu tive de fazer escolhas difíceis. Muitas das vezes não podia estar com a família, a minha família interna, né? A minha família, marido e filhos, mas também não podia muitas das vezes estar com a família largada. E muitas das vezes tu és olhada como a filha que é rebelde, não está presente para poder acompanhar a família. E lembro-me, uma das minhas mentoras, engenheira civil, disse-me, essa coisa da emancipação da mulher, no fim do dia só veio aumentar o peso e a carga que nós mulheres temos. Nós já somos, às vezes, muitas das vezes, pai e mãe, mas acabamos por assumir essa responsabilidade de sermos mulher profissional, que no fim do dia é um jugo tão grande que, para nós sermos respeitadas e valorizadas, temos que trabalhar o triplo do que os homens fazem. Ok. É duro. Boas. Está a ser incrível ouvir e estar aqui a meio dessa experiência. Eu gostaria de saber, Clara, para pessoas ou para mulheres que, no caso, pretendem entrar, não é, ao mundo da gestão de projetos e estar associada a essa componente liderança, quais são as competências que acha primordiais, não é, terem logo ao entrar ou antes, não é, para capacitação e melhor resposta daquilo que é a demanda? Bom, as competências ganham-se. As competências e habilidades ganham-se. Eu, se preferisse, ia me focar em 4 pontos principais. Se calhar podia deixar esta câmara aí a resto. 4 pontos principais. As jovens mulheres que pretendem engrenar para a carreira de gestão de projetos. Primeiro começa conosco. Sejam ambiciosas, façam um projeto de vocês mesmas. Tentem identificar o vosso propósito e saber para onde vocês querem ir. Ter uma visão. Eu gostaria de estar daqui a alguns anos ali. Constrói essa visão, seja autoconfiante e determinada. Porque sem isso, determinação não se chega lá. E foco, né? Eu preciso de foco. Segundo, não parem de estudar e se capacitar. Vão buscar conhecimento, ganham habilidades e competências. Exato. Vão sempre atrás do conhecimento e procurem mulheres inspiradoras que vocês consigam ver que percorreram esse caminho e possam vos guiar nesse processo. Garanta que tenham uma mentora ou um grupo de mentoras, porque hoje em dia é mais fácil
nós temos várias pessoas que sejam nossa inspiração, mas tem que ter alguém que tu especificamente escolhes esse é o meu mentor e consiga caminhar consigo ou lhe dar algumas diretrizes para como chegar onde se pretende chegar. Em quarto lugar, estabeleça uma rede de contacto e suporte. Networking. Mulheres sem networking não é possível. Tente estar no meio das mulheres que fazem diferença, que criam impacto, que estão focadas. É assim, eu também pertenço a uma comunidade cristã e nós dizemos sempre assim, quem quer ser águia tem que voar como águias. Às vezes as águias voam lá em cima e sozinhas. Tem de se afastar muitas das vezes de atividades e ações que não nos vão levar a lado nenhum, para estar focada em estar na rede de contactos que de facto possam vir a agregar conhecimento, desenvolvimento, capacitação para a tua carreira. Ok. Boas, perfeito. Falou sobre uma rede, falou sobre rede de contactos, não é? E networking também. Fazendo aqui uma comparação novamente do início, a pergunta se calhar seria, no início teve uma percepção do quão longe chegaria, já passou pela mente, se calhar, que seria hoje a primeira mulher presidente do PMI Angola? Como eu disse no princípio, não fiz esse projeto. Esse projeto não digo não é meu. Eu muito sinceramente pretendo algo mais lá para frente. Exato. Mas se o caminho for começar como presidente do PMI Angola, que assim seja. Porque o PMI mostra ser a comunidade do PMI, os voluntários do PMI, mostra ser uma escola muito boa e um bom preparatório na liderança, na gestão de pessoas e equipas multidisciplinares e também a definição das estratégias. Ou seja, se nós conseguirmos, com a experiência que temos aqui, a experiência que já trazemos da nossa carreira, podemos provavelmente criar projetos muito mais ambiciosos e chegar lá não sozinha, mas com as pessoas, não é? Montar um projeto que possa garantir que os jovens de Angola consigam ser líderes de mudança. Líderes de mudança no sentido de que está a pensar devidamente estamos todos nós capacitados para agarrar o barco que vem cá para frente. Exato. Ou seja, nós estamos a ver o caminho que o país está a levar, há coisas boas a acontecerem, mas há também coisas muito mais. Por exemplo, a crise da cólera que nós estamos a ter agora, etapas que nós já tínhamos vencido, porque alguma coisa no processo poderia ter falhado ou falhou. Certo. Então nós temos que ter capacidade de não esperar que as coisas aconteçam, mas sermos o agente da mudança e estar à frente dos acontecimentos. Os gestores do projeto têm essa habilidade, porque nós quando estamos a analisar projetos e o mundo VUCA, percebemos que há muitas alterações que podem impactar a nossa maneira de viver. E é na gestão do projeto que se gera a mudança. Se eu conseguir antecipar problemas e trazer soluções inovadoras para o futuro que nós pretendemos, é agora que se começa a planificar para que o futuro não nos apanhe de surpresa. E vamos começar a responder que, mas alguém planificou. E onde é que nós, jovens, estávamos que deixamos os outros planificarem por nós e nós não fizemos nada? Certo. Temos que ser partícipes, estarmos na mesma mesa, ajudar a tomar a decisão. Provavelmente não vamos ser as pessoas que tomam a decisão, mas vamos trazer para a mesa o que importa na tomada de decisão. Dados, informações, evidências, lições aprendidas e práticas de boa gestão. Boas, perfeito. Clara, quer partilhar um pouco também de como é que foi o seu percurso dentro do PMI? Né? Como é que foi a entrada, né? Olha, ao PMI? Eu comecei como voluntária de Natal Solidário. Ok. Comecei com o primeiro projeto, foi Natal Solidário. Eu acho que em 2017, quando o PMI criou a sua primeira conferência, fui convidada pelo presidente Alcides, porque trabalhava por uma empresa de gestão imobiliária e tinha sob sua gestão as centralidades. E nós que queríamos fazer parte, sentar na mesa, poder debater as questões de gestão de projetos e poder perceber como é que o mercado de gestão
de projetos imobiliários ia se comportar nos próximos anos. E nós conseguimos perceber o que era a demanda já, hoje, na altura da conferência, que os jovens deveriam habilitar-se e capacitar para encarar os desafios do futuro. Exato. E eu comecei a perceber que se eu conseguisse estar mais próximo do PMI, eu conseguiria chegar ao que eu queria trazer para a organização como gestão de projetos. Envolvi-me com o Natal Solidário, depois envolvi-me com pequenas iniciativas que apareciam. Estou aqui, sou voluntária. O que eu sei e tenho experiência como gestão de projetos, estou presente. Peçam-me para ajudar, ou estou aqui o que tiver para ser feito, certo, eu estou disponível. Depois entrei como diretora do PMO. E como diretora do PMO, houve um trabalho que estava a ser desenvolvido na altura, já no Secretariado-Geral, que era o planeamento estratégico. Então houve uma necessidade de me envolver, trabalhar com as equipas, sobre a metodologia do planeamento estratégico e garantir que todos nós entendíamos onde queremos chegar. Okay. E criamos bases estruturantes para mudar a governança do PMI. Não é um trabalho de mérito meu, mas é o trabalho do envolvimento das equipas. E foi quando eu conheci também o Felipe, não é? Okay. E aos poucos eu evangelizava, ele trazia as metodologias. Eu evangelizava, ele trazia as metodologias. E fomos caminhando. E quando existiu a oportunidade de eu me tornar secretária-geral, eu acho que foi o momento da decisão mais dura, porque eu sabia que eu, por excelência, não gosto de fazer as coisas pela metade, gosto de fazê-las bem. Certo. E me tornei secretária-geral, e quando o Fernando informou que já não iria continuar e era necessário alguém step up para continuar esse trabalho que já estava a ser muito impactante, exato, nós já tínhamos gerado muita mudança. E planos, né? E planos a executar, exatamente isso. Faria todo sentido que primeiro garantíssemos que essa governança estava devidamente consolidada, certo, que as ferramentas estejam todas desenvolvidas. E, aliás, tu fizeste agora a certificação PMO-CP, sabes que o PMO, para entregar valor, provavelmente vai levar um percurso de 3 anos, 2 anos, até que a organização ganha maturidade, não é? Certo. Para o fazer. Certo. E isso, por ser voluntariado, as pessoas passam por um percurso de 1 ano e depois vão-se. Então, eu achei por bem, fiz a reflexão, que estava na hora de nós deixarmos a casa o mais arrumada possível, com as coisas bem organizadas, porque isso é mesmo gestão de projetos, puro e duro. Exato. Então, o projeto tinha que continuar. E foi nesse sentido de missão que eu me envolvi, e eu estou aqui como presidente do PMI Angola, embora seja mulher. Certo, certo. E eu gostaria já de aproveitar também parabenizá-la, não é, por ter se tornado a primeira mulher presidente do PMI Angola. Eu acho que é uma responsabilidade, não é, imensa, percebendo que o PMI está em todos os países, né? Está em todos os países. E ter em mente que em Angola eu sou a líder propriamente e estou como responsável a engajar uma multidão a um propósito único, né, que é a expansão da gestão de projetos cá em Angola. Parabéns, parabéns. Obrigada, Francis. É um prazer. É um prazer servir. Eu acho que isso é o meu call of action, não é? Okay. A chamada para ação, certo, de que eu deveria dar o melhor que posso e por ser voluntariado, eu acho que dá-me mais força para o fazer. Não é por mim, é pela comunidade. Exato. Exato. Porque nós percebemos que hoje a gestão de projetos em Angola já tem voz, está bem consolidada, agora temos é que expandir. E exato, quanto mais jovens como tu e os outros que estão aí a ouvir, certo, se dedicarem, eu acredito que a gestão do projeto é uma carreira de futuro. Não importa o setor ou o segmento do negócio onde a pessoa está, mas se nós estivermos a pensar desde um negócio novo a um projeto que cria impacto, desde a mais base concepção
coisas básicas, desde vender uma coisita e o projeto está a usar as ferramentas básicas para começar e até o projeto mais complexo. Eu acho que o PMI e a comunidade de gestão de projetos tem muito a entregar e a treinar e a aproveitar a juventude e a força que nos vai levar onde nós pretendemos. E é assim que se faz país e é assim que se faz projeto de país. Ok. Boas. Nós estamos mesmo já na reta final do nosso programa. E eu gostaria que a Clara deixasse, não é, algumas considerações, não propriamente a direcionar o gênero feminino, né, a liderança feminina, mas de jovens que acreditam gerar bastante impacto e acreditam que capacitando-se dia após dia poderão contribuir para aquilo que é a expansão e a sustentabilidade dentro da gestão de projetos. Ok. É assim, os sonhos, tudo começa com sonhos. Eu acredito que os jovens devem acreditar em si, embora nós tenhamos com contextos sociais muito desafiadores em Angola, em que nem todo jovem consegue ter acesso à formação e à capacitação. Uma das maneiras de poder ganhar esse conhecimento na gestão de projetos é mesmo vir para o PMI como voluntário e nós abraçamos todos os voluntários, acolhemos e damos a oportunidade de criar, gerar dentro daquilo que é a nossa carteira de projetos, vir e trazer o seu conhecimento e até aprender conosco, né? Vai ser uma partilha, uma experiência de partilha enorme. E eu acredito que se o jovem tiver focado, ainda que não tenha vindo já com o seu propósito definido, aqui ele vai encontrar um propósito e uma missão. Os desafios realmente do futuro são enormes. Eu estou de passagem, como qualquer outro ser vai estar de passagem no PMI. O que nós vamos conseguir levar é essa experiência, esse conhecimento. O PMI tem programas muito ambiciosos para jovens, parcerias com a academia, parceria com os clubes de estudantes, onde pode potencializar os jovens que querem, de facto, ganhar habilidades e competência para gerir projetos e se posicionarem de maneira diferente no mercado. A gestão do projeto tem isso. Ela consegue alavancar as habilidades e as competências do estudante ou do profissional de gestão de projetos que lhe ponha no mercado de uma maneira mais competitiva. Ou seja, ser gestor de projeto já é uma carreira de destaque. E se puder vir aprender conosco dentro do PMI como voluntário, melhor ainda. Boas. Clara, foi um prazer mesmo. É todo meu também. Tê-la aqui e poder ouvir, beber dessa experiência toda que foi partilhada. E eu acredito que vai ser sempre benéfico para nós, principalmente jovens que olhamos também para a gestão de projetos e procuramos sempre de alguma forma contribuir para aquilo que é o desenvolvimento do mesmo. E gostaria de agradecer também a todos vocês, não é, que estiveram do outro lado a assistir o nosso programa, e vocês que acreditam que a gestão de projetos ainda acaba por ser uma componente bastante benéfica para aquilo que é o desenvolvimento sustentável dos projetos no nosso país. Eu não vou deixar de dar aquela frase, não é? Que é curtam o nosso canal, compartilhem, pois assim, de alguma forma, nós vamos conseguir contribuir melhor e trazer aquilo que é a expansão da gestão de projetos dentro das nossas organizações, empresas e equipas. É importante realçar, e eu sei que vocês conseguem perceber, que nós estamos hoje com uma estrutura, não é? Completamente diferente, e eu acho que a cada episódio nós vamos trazer bastante surpresa à volta da nossa atmosfera no podcast. E isso só é possível, né? Isso só acontece graças aos nossos patrocinadores, Portal de TI e a SP Media. Isso é até já,
e nos vemos até o próximo programa. Muito obrigado.